Irmãos, na semana passada, nós estivemos meditando no capítulo 12. E o capítulo de 12 de Apocalipse é uma visão cósmica dessa batalha espiritual que é travada contra a verdade e a vontade de Deus, que é travada, que foi travada no céu contra os anjos, e diz que no céu está resolvido. Então nós lemos aqui no capítulo 12 de uma maneira geral, e João está vendo isso, essa batalha cósmica que acontece desde a eternidade. E aí tem uma batalha contra a mulher que se achava grávida, e essa mulher grávida, ela pode ser representada como todas as mulheres, quando em Gênesis você tem lá da mulher, a serpente mordeu o calcanhar, mas do descendente da mulher viria alguém que iria pisar, calcar a cabeça da antiga serpente. E aí é uma batalha, porque a antiga serpente, o diabo, Satanás, dragão, etc, etc, canela fina, ele vive a perseguir para que esse descendente não venha. Mas ele veio em Jesus. E Jesus, no seu nascimento, houve uma batalha tremenda, travada, para que ele fosse morto de todas as maneiras. E sempre Deus protegeu. De tal maneira que quando Cristo vence a morte, vence o pecado e tudo, e sobe, e aí aqui no capítulo 12 diz, agora veio o poder ao Cristo, né? Eles, pois, veio a autoridade do seu Cristo, versículo 10, agora veio a salvação, porque Cristo venceu. Então, João no capítulo 12, ele está vendo desde da origem até o ápice da plenitude dos tempos, a vinda de Jesus. E ao mesmo tempo, a batalha sendo travada, o inimigo de nossas almas tentando por tudo impedir que a sua palavra, o seu reino, a sua vontade, a vontade de Deus seja estabelecida. Mas não houve como, glória a Deus. Né? Os planos do Senhor são os planos do Senhor. E aí Deus executa o seu plano. Agora, o diabo que lutou no céu para ter poder e autoridade, porque o propósito dele era ser semelhante ao Senhor, né? E ser maior do que o Senhor, ser Deus. Ele é expulso do céu. O acusador de nossos irmãos é expulso. Diz o versículo 10. E o problema é que foi expulso do céu, ok, mas ele foi expulso e caiu na terra. E na terra, ele passa a lutar não contra anjos. A luta agora não é seres angelicais com seres angelicais. Os anjos do Senhor são ministros a nosso favor, porque a batalha está sendo travada entre nós, os seres humanos, aqueles que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho do Senhor Jesus. É contra esse que o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, cheio de cólera, porque o tempo dele está acabando, cheio de cólera, porque ele é como aquela ampulheta que a areia vai escoando, né? Vai escoando e ele sabe que está escoando e porque ele está cheio de grande cólera, porque sabe que pouco tempo que resta. Olha o versículo 12 do capítulo 12. Por isto festejai aos céus, vós o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele está destinado a acabar. Não é? Esse ser que assume toda a maldade, o pai da mentira, ele tem um final, ele terá um final, já está decretado, e está decretado porque Cristo venceu, porque Cristo venceu a morte, porque Cristo comprou, porque Cristo pode abrir os selos, porque Cristo, sim, por Cristo Jesus, ele foi completamente banido do céu. Agora, o problema é que ele está lutando aqui, na terra. Contra quem? Aí, olha aí o capítulo 12, versículo de número 17. Está muito claro. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar, foi lutar contra quem? Diz o texto, contra os restantes da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Contra quem? A antiga serpente, sedutor, o dragão está lutando, pelejando, uma peleia. Contra quem? Está aqui, não é? Contra aqueles que guardam os mandamentos. Os meus mandamentos não são penosos, disse o Senhor Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Que guarda o testemunho de Jesus, isto é, eu creio, eu sei, ele vive, ele reina, ele me salvou, ele me encontrou, ele mudou minha vida, minha perspectiva. Eu sei que ele reina, eu sei que ele é o Senhor, eu sei que ele voltará. É esta palavra de testemunho que o inimigo geme e, ao mesmo tempo, ira-se de maneira colérica, e ele quer destruir aquele que é povo de Deus, os descendentes desta mulher. Os descendentes daquela que por meio dele, por Cristo, vai esmagar a serpente, a cabeça da serpente. Então, o papel do inimigo hoje é pelejar contra os filhos de Deus, contra os homens que têm o testemunho de Deus. Então, em outras palavras, contra quem o diabo milita e luta? Contra você, contra mim. Não é à toa que o apóstolo Paulo escreve isso aos Efésios. Olha, querido, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, para que possa ficar firme contra as ciladas do diabo, do maligno. A Bíblia diz que se a gente está sujeitai-vos a Deus, sujeita à vontade de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A batalha está travada. Você não pode ignorar isto. Eu não posso ignorar isso. Imagina você entrando no ringue para lutar contra um campeão de MMA e você nem sabe que está ali para brigar. Você nem sabe se defender, você nem sabe lutar. Você entrou e só apanha. Então, quando as pessoas ignoram isso, as pessoas, de certa forma, apanham com muito mais facilidade. Nós estamos aqui para lutar, para guerrear as guerras do Senhor. E não se engane. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão. Ele não é leão. Mas muitas vezes ele se disfarça de leão não só para meter medo, mas para enganar as pessoas, mas rugindo como leão, procurando quem possa devorar. Procurando alguém que não entenda perfeitamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Procurando alguém que não esteja bem sintonizado com ouvir a voz do Espírito e a ouvir a palavra de Deus. Sintonizando e tentando, de alguma maneira, armar ciladas para que você caia e você perca a graça de Deus. E você perca, eu diria, a doce proteção do Senhor. E quando é que isso acontece? Quando você peca, ou quando você descrê, ou quando você foge, ou quando você se acovarda, não é? É ponto para ele. Quando ele leva vantagem, não é à toa que Paulo diz que a gente não deve deixar o diabo levar vantagem sobre as nossas vidas. A gente não deve deixá-lo levar vantagem sobre nós. Claro, mas essa batalha está sendo travada. Está sendo travada em todos os meandros da nossa existência. Mas haverá um tempo. E para mim, esse tempo se aproxima. E a Bíblia chama isso de um período de grande tribulação. E a grande diferença entre tribulação e grande tribulação, porque de certa forma, preste bem atenção, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição, em outras palavras, passarão por tribulações, por angústias, por perseguições. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, sofrerão perseguições. Isso está patente. O fato de você dizer, sou crente, sou evangélico, eu amo a Jesus, eu amo a sua palavra, quero obedecê-la, quero segui-la, quero caminhar com Jesus, quero ter o mesmo amor que houve em Cristo Jesus, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, quero ter a mesma paz, a paz do Senhor que excede todo. Você sabe que você está enfrentando batalhas. João está vendo essa batalha acontecer.
Mas João também está vendo que essa batalha vai ter um ápice. Por quê? Veja bem, hoje existem irmãos em Cristo Jesus que estão sofrendo perseguições terríveis. Aí você fala, no Brasil não. No Brasil não, graças a Deus. Em alguns países do mundo não, graças a Deus. Mas existem lugares que você não pode se reunir. E que se você falar que aceitou Jesus, você pode ser expulso da sua família. Você pode ser perseguido, você pode ser disciplinado, você pode ser atacado, você pode até morrer. Simplesmente pelo fato de eu conhecer o Senhor, Ele está vivo, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Só o fato de você falar de Jesus, de conhecer a Jesus, as pessoas estão sofrendo perseguição. Ora, elas estão sofrendo, e você pensa que é pouca tribulação? Não, é muita tribulação, é grande tribulação. A grande diferença entre esse momento de tribulação pessoal e a grande tribulação é que na grande tribulação, em todos os lugares, globalmente, em todos os países, em todas as circunstâncias, haverá perseguições. Haverá perseguição. É por isso que é chamado de grande tribulação. Um momento terrível de perseguição. Prestem bem atenção, porque nós acabamos de ler o capítulo 12, versículo 2 e versículo 17, e diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes, etc., os que têm o testemunho de Jesus. 18, diz assim: e se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão se põe em pé sobre a areia do mar. E aí entramos no capítulo 13 de hoje. Porque João começa a descrever aquilo que ele chama de a besta. Um ser assustador para ele, né? Vir emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Chifres era sinônimo de autoridade e poder. 7 cabeças e sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que via era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Prestem bem atenção, porque, notem, o dragão está perseguindo os descendentes e os restantes, aqueles que têm o testemunho de Jesus. Ponto. Essa é a marca do capítulo 13. Ele dá autoridade a esse ser bestial, essa besta. É dele, do dragão. E é impressionante porque esse ser tem autoridade para fazer coisas espetaculares. Olha o versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, preste bem atenção, e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então preste bem atenção até aqui nesse versículo de número 7. O que é que nós temos? Por que é chamado de grande tribulação? Porque a autoridade da besta, com a autoridade e poder do dragão, ela vai ter poder e autoridade sobre cada tribo, cada povo, cada língua. Cada vez mais que você fala e que a gente entender, nós temos, o mundo está global, estamos agora globalizante. Cada vez que eu ouço essa palavra, mais eu penso, está chegando. Está chegando. A capacitação humana, os poderes para fazer o que está contando em Apocalipse,
mais do que nunca estão acontecendo, estão facilitando todas as coisas. Um poder global, um poder universal, um poder que atinge todos os lugares. E esse todo lugar significa que haverá perseguição sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor. E o pior, diz o texto, vai lutar contra os santos e diz que tem autoridade para os vencer. Sabe aquele negócio que você diz assim, está amarrado em nome de Jesus? Não vai amarrar. Nesse período, não vai amarrar. Nesse período é momento de angústia, de dor, de perseguição. Interessante que em Mateus, abra lá, deixa o seu dedinho aí em Apocalipse, vai em Mateus. Em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15, Jesus está falando sobre isso. Versículo 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, em vez de Jesus chamar de besta, chama de abominável da desolação. Um ser que vai desolar, que vai perseguir. De que falou o profeta Daniel. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça, quem estiver no campo não volte atrás. Ai das que estiverem grávidas, orai para que isso não aconteça no inverno, nem no sábado, porque esse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem jamais haverá. É a última das batalhas. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, versículo 22, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis ali o Cristo, ou ali, nem acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Preste bem atenção. Aqui temos um alerta dramático. Tem muita gente que acha que só crê em Jesus se Jesus ou se fizer algum milagre. E algumas pessoas acham que milagres, por milagre, referencia a autoridade do Cristo. Jesus está dizendo que quando for a grande tribulação, farão muitos milagres. Muitos prodígios. Quem só vai para a igreja porque foi curado, quem só acredita em Jesus se Jesus fizer lá o seu cuidado, a sua provisão, eu diria, é algum candidato fácil de ser enganado. Está entendendo o que eu estou falando? Naqueles dias, nesses dias de grande perseguição, não é à toa que surgiu na cabeça de vários cristãos evangélicos, dizendo, mas a igreja não passa pela grande tribulação. A igreja não passa, que é isso? Isso aqui não, isso aqui é demais para nós. Isso aqui será, Deus vai permitir um negócio desse? A igreja não passa. Mas aí meu problema aqui, queridos, não é provar para você que a igreja passa. A minha perguntinha é a seguinte, se tiver que passar, e se tiver que passar? Você está preparado? E se vierem contra ti artimanhas das trevas, e se te vierem contra ti as forças do mal, como fizeram com Jó, como perseguiram os apóstolos, como perseguiram e queimaram vivo a Policarpio, quantos homens do passado, homens de Deus, todos os apóstolos praticamente, todos foram queimados, cortados, atropelados. Por que só nós, só a igreja do presente século vai ser imune à grande tribulação? Quem disse isso? E aí alguns dizem, não, isso não é para a igreja, isso é apenas para judeu. Quer dizer, deve ter uma raiva danada de judeu. Como não, isso é para judeu. Por quê? E se tiver que passar pela grande tribulação, por lutas e tribulações, você está preparado? É isso que é a coisa mais importante.
tempos muito difíceis. Vai ser com dificuldade que a gente vai herdar a vida eterna. A salvação é de graça, mas Jesus pagou o preço. E nós estamos dispostos a pagar o preço? De certa forma, Jesus, lá em Mateus e em outros textos, já avisou. Haverá isso, haverá aquilo outro. Haverá tempo de grande mover contra os que têm os testemunhos de Jesus, os mandamentos do Senhor. Então não fique enganado não, querido. Não se iluda com esse negócio, quem tem Jesus não tem problema. Não, pare com isso. Quem tem Jesus, quem entregou a sua vida para Jesus, sai do reino das trevas e passa a fazer parte do reino do Filho do seu amor. É do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E não pense que o diabo vai dar de graça. O diabo vai tentar fazer de tudo para que você cale a sua boca, para que você seja silenciado, para que você se acovarde, para que você tenha medo de falar, medo de confessar, medo de testemunhar. Quantas pessoas no passado tiveram que passar pela prova de fogo? Qual é a prova de fogo que eu digo? É o que nós lemos no capítulo 12, que em face da morte não amaram a própria vida. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Gente que estava entendendo o amor de Deus e a sua salvação e disse assim, não, a leve momentânea tribulação para nós, a leve momentânea tribulação para nós produz eterno peso de glória. É gente que não negocia isso porque crê no amado. Gente que não negocia porque sabe que para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Você lembra desse momento? Jesus, lá no capítulo 6 de João, está fazendo um sermão de discurso difícil. Ele está dizendo, olha, quem não beber a minha carne, quem não beber o meu sangue, quem não comer a minha carne, não tem parte comigo. Quer dizer, fazer um sermão e o pessoal começou a achar, nossa, que papo mais esquisito, papo mais de eu, hein? E muitas pessoas começaram a abandonar. Aí fora, sai de fininho. Quem sair por último apaga a luz e fecha a porta. Começaram a abandonar. Quer dizer que servir a Cristo tem que passar por lutas? Quer dizer que servir a Cristo tem que fazer isso? Quer dizer que servir a Cristo tem que acompanhar? É isso? Quem ganha a própria vida, perdê-la-á, e quem perdê-la-á, ganha a vida. É isso mesmo? E começa a pesar isso. Muitos começaram a abandonar. Parece que ficaram apenas os 12, os mais próximos de Jesus, e Jesus olha para os discípulos e não facilitou para os discípulos, não. Olhou para os discípulos e disse, vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem sair, fugir, caminhar? Não querem? Pode ir. Aí o Pedro, maravilhoso Pedro diz, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens palavras, não da vida aqui, na temporalidade. Não, é o Senhor que tem palavra de vida eterna. Pedro já está entendendo que aqui tudo passa, mas há alguém que tem para nós, além da morte, vida eterna. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quando João está escrevendo isso para aquela igreja do século I, que estava passando lutas e tribulações, que iam passar por perseguições, que iam ser queimados nas ruas lá de César, que ia ser jogada para ser festa, para os leões comerem, gente que ia passar por escárnio, por perseguição. João está dizendo o seguinte, vem mesmo. E o que a gente passa no nosso particular, haverá um dia que será isso de uma maneira macro. E aí João está descrevendo essa perseguição, esse tempo futuro, esse tempo do anticristo. Interessante que João diz, o anticristo vem, mas o seu poder já está operando agora. A primeira carta de João ele diz isso. Já existem muitos anticristos aqui. Gente que conhecia Jesus, gente que amava Jesus, mas gente que negou e agora nega Jesus. Gente que outrora falava com paixão acerca de Cristo Jesus, da sua palavra, da sua verdade, mas que agora escamoteia na sua prática de vida.
Eu até às vezes brinco, falando sério, dizendo que nós somos uma geração de crente frouxo. Quando eu digo crente frouxo, eu digo assim, é gente que fica só nesse negócio. Ah, não, nada pode, eu sou filho do rei, nada pode me acontecer, não. Olha, eu não posso ter nenhuma enfermidade, eu não posso ter nenhum problema, Covid não me pega, nada aquilo, nenhuma das dificuldades, e outra coisa, porque eu sou filho do rei, Deus não vai permitir que um filho do reino passe por essa situação. Eu vou dizer uma coisa para você, para com isso. O filho legítimo foi para a cruz, o filho legítimo foi para a cruz. Você acha que vai fazer o que com o servo? Quem são os servos? Nós. Nós somos servos. Somos adotados, somos filhos por adoção. Mas a nossa posição é de servo. Não é? Nós somos servos. E o pior, você pode pensar assim, pastor, o pessoal não está gostando de ir para a igreja. Nós vivemos no Brasil numa época maravilhosa, a gente pode ir tranquilamente. Se bem que a Covid está botando tanto medo em crente, né? Crente aiada está com tanto medo de morrer, eu fico até preocupado. Fico mesmo preocupado. Porque fica parecendo que a morte física é a coisa mais séria. É interessante. Jesus disse, não temei aquele que pode lançar e jogar você na morte. Você não deve ter medo disso. Porque a morte física, para nós, glória a Deus, não é o final. É o início. É o início. É o início da gloriosa eternidade. É o início daquilo que Paulo dizia, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Estar com Cristo. Claro que a gente chora pelo ente querido que perdemos. Claro que choramos. Queríamos que ele ficasse conosco aqui hoje, mas a gente realça a nossa fé, a gente traz a memória de que o Senhor tem prazer na morte dos seus filhos, porque eles venceram, porque eles creram, porque eles confiaram, porque eles acreditaram, porque eles testemunharam, porque eles disseram não ao príncipe deste mundo e disseram sim ao Rei Jesus. A Bíblia diz, entra no gozo do teu Senhor. Daqui a palavra diz que vem luta e vem batalha, e você tem que estar ciente dela. No mundo tereis aflições, isso mesmo. No mundo tereis aflições. Mas ele venceu e nós vamos vencer. Agora, quando a gente ignora o fato e acha que a gente não tem tribulação ou não vai passar nada, nós somos Superman, nada nos atinge. Nada, nós somos. E aí a gente não se prepara para a batalha. A gente não usa a armadura de Deus, a gente não se prepara para servir, a gente não se prepara para caminhar, a gente não se prepara nem para o choro, a gente não se prepara. Nem para dizer como Jó, o Senhor Deus deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não, a gente começa a fazer questionamento, será por que Deus permitiu isso? Por que Deus isso, aquilo? E você não pensa naquilo que Deus planejou, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus sofreu, naquilo que Deus agoniou. Eu fico imaginando um pouco nessa questão meio cósmica, vou usar essa expressão, que Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas. Imagina, tudo Deus criou. E a expressão em Gênesis é tudo que Deus fez. Bom. Bom não é um conceito escolar que nós temos hoje, porque nós temos aquele negócio insuficiente, regular, bom e muito bem ou ótimo, não é? Então fica parecendo que o bom ele é abaixo do muito bom, do excelente. Então o conceito escolar, o bom não é tão bom. Agora, bom na Bíblia é um título que só Deus. Tanto é que quando alguém chegou para Jesus e disse assim, ô bom mestre, e Jesus disse, por que me chamas de bom? Só tem um que é bom, é Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, você está me reconhecendo como Deus? Ou você está apenas usando um linguajar qualquer, corriqueiro? Então o conceito de bom é o conceito de perfeito, é o conceito de maravilhoso, de melhor não há. Tudo que Deus fez é bom. Bom.
Se eu fosse ministro da Educação, acabava com qualquer conceito acima de bom. Bom é o 11, bom é a nota 10, 10, tanto. Nada acima de bom. Porque bom, só o Senhor. Tudo que Deus fez é bom. De repente, ele vê a sua criação, o ápice da sua criação, desobedecendo, rebeldia. E por causa da desobediência desse ser, esse ser cospe em toda a criação divina, porque tudo era para o homem. O jardim era para o homem. Por causa do pecado, espinhos, abrolhos, o homem é expulso. Essa batalha cósmica está acontecendo e o homem é o centro dessa batalha. E o homem está em pecado. E Deus nos ama, Deus nos quer salvar, e Deus prepara aquilo que de antemão, antes da fundação e da criação de todas as coisas, Deus já sabia, porque Deus é Deus. É por isso que ele é Deus. Porque antes dele criar e antes dele ver que o homem ia pecar, e ele sabia que o homem ia pecar, Deus já tinha salvação, solução, e essa solução está no sangue precioso de Cristo Jesus. Conhecido, como diz Pedro, desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Manifestado há 2000 anos atrás. Foi a plenitude dos tempos que invadiu, já falei isso várias vezes. A eternidade que invade. João está vendo na eternidade essa batalha que é travada, que haverá um ápice, que em capítulo 13 de Apocalipse combina com o que tem em Mateus capítulo 24 e que tem em Daniel e que tem em tantos outros lugares. Um período em que, eu diria, o inimigo, o diabo, o dragão, coloca a sua garra sabendo que pouco tempo lhe resta. Em outras palavras, o capítulo 13, a grande tribulação, é a grande cólera. É como se o diabo pudesse dizer, eu vou acabar com essa raça, eu vou exterminar esse povo. E é tudo, o ataque é geral. Versículo 8 do capítulo 13 diz, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Quem são esses todos? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem é que não está debaixo desta crueldade? Quem é que está, eu diria, quem é que está à mercê dele, porque não o adora? Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. No livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então ele não está falando aqui de um tempo futuro apenas para um grupo, não, para todo mundo, porque todos aqueles que foram escritos no livro da vida do Cordeiro, esse Cordeiro que foi morto antes, desde a fundação do mundo, olha, está aqui dentro. Está aqui dentro Abraão, está aqui dentro os pais do passado, está aqui dentro. Todo aquele que por fé, pela fé, está dentro. Porque lutaram, são nossos irmãos que venceram o diabo por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. Eles venceram e é assim que nós vencemos e é assim que venceremos. Então preste bem atenção. Porque haverá aquele grupo que vai adorar a besta. E esse grupo que vai adorar a besta vai estar muito bem. Porque a besta vai estar perseguindo aqueles que não a adoram. E quem é que não adoram? Ora, os que foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque adora o Cordeiro. Porque esses têm a quem adorar. Adora Jesus, adora o Senhor. E por que adoramos a Jesus? O Senhor
Nós estamos nessa batalha cósmica, que vai piorar. Porque quanto mais a igreja avança, quanto mais o evangelho é proclamado, quanto mais nós enviamos missionários para os povos não alcançados, quanto mais, porque o evangelho, diz Mateus 24:14, o evangelho do reino será pregado em todas as nações, povos, tribos e língua. Então virá o fim. E a batalha é travada em todos os povos, tribos, nações e línguas. Um crente dando testemunho, uma pessoa, a batalha estará sendo travada. Se alguém, versículo 9, tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morta a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. As tribulações e a grande tribulação, lutas que você passa, tem duas palavras que estão sendo medidas na sua vida. Irmão, quando eu passo por lutas, deserto, eu já entrei em cada deserto, gente. Quando você passa por momentos de angústia, de solidão, de pensar que Deus te abandonou, e aí todas as forças do mal te invadem para você negar, para você abandonar, para você deixar o Senhor Jesus, tem duas coisas que estão acontecendo e está aqui. Aqui está, é a demonstração tua de perseverança. Perseverança. Não, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso. Ah, não, eu sei que o meu Redentor por fim se levantará. Isso é perseverança. Eu creio, Ele é Senhor, Ele tem o controle, Ele está no trono, Ele reina. Ele reina. E eu creio que Ele reina. E eu vivo nas tribulações e nas angústias e nas provações e nas guerras. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Não é à toa que esse tempo vai ser um tempo de apostasia. Não é à toa. Por quê? Ora as bolas. Porque vai ter muita gente que se diz crente. Vai ter muita gente da igreja, vai ter muito pastor, vai ter muita gente boa, vai ter muita gente que vai negar. Que vai negar Jesus, que vai negar a salvação, o sacrifício, a verdade. E vai ser infiel. Então, as tribulações e a grande tribulação revelam a perseverança e a fidelidade. Contra quem o safureta está irado? Contra aqueles que lutam para que o tempo dele acabe, escoe. Como é que o tempo dele vai escoar? À medida que a igreja avança na proclamação do evangelho a cada povo, tribo, nação e língua. À medida que a igreja avança, essa igreja guerreia. E aqui diz o texto, o diabo vai se enchendo de cólera e vai lutar contra. E aqui é o ápice da cólera. É o ápice. Você pergunta se eu quero participar por isso? Eu falo, de jeito nenhum, eu não quero fazer parte disso. Se eu pudesse dar um jeitinho de escapar de grande tribulação, sou eu, não quero. Quem diz que eu quero passar por sofrimento? Não quero, eu não quero. Mas essa não é a pergunta mais séria e mais importante. A pergunta aqui mais séria e importante é: e se eu tiver que passar por lutas, por provações, por obstáculos, por acusações, por tentações, eu vou negar a Jesus? Eu vou ser fiel a Jesus? Eu vou perseverar quando eu estou no meio de negras, densas nuvens? Eu vou perseverar? 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, e eu vou continuar ali, firme nas promessas do Senhor? Essa é a questão. Eu preciso estar preparado.
Tem gente que fica assustado. Olha o que estão fazendo com os crentes. Jesus já disse lá, bem-aventurado, Sermão do Monte, Jesus diz isso. Bem-aventurado sois, Sermão do Monte, abre lá, capítulo 5, abre lá no capítulo do Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. Olha o que diz assim, olha lá, versículo, versículo 10, você não parece que a gente não presta atenção, parece que a gente não presta atenção, mas olha aí no versículo 10 de capítulo 5, início do Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Aí de lá, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, versículo 11, quando por minha causa, por Jesus, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. O que você faz? Pastor, estão contando história, estão inventando fofoca de meu respeito. Pastor, estou sendo perseguido lá no meu trabalho. Isso não, meu amado. Estão mentindo, Senhor. Estão armando ciladas. Pai, eu quase perdi o emprego porque armaram ciladas. Porque eu falei que eu sou crente, estou isso, aquilo. Tá bom, o que você faz? Fica aí jururu para baixo? Diz o versículo de número 12. Regozijai-vos, alegrai-vos e exultai. Por quê? O senhor não está vendo que nós estamos sofrendo? Não, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Perseguiram os profetas. Se agora você está passando, você está sendo imitador, assemelhado a um profeta. Jesus está elogiando para dizer que você é alguém que é porta-voz de Deus. Então, exultai. Os apóstolos aprenderam isso quando logo ali em Atos eles foram açoitados e aí eles correm para a igreja e cantam louvores porque dizem, fomos achados dignos de sofrer. É impressionante como isso nós temos medo de falar isso. Os apóstolos estão dizendo, nós fomos achados dignos de sofrer por causa de Jesus Cristo. Ser de Jesus. Ser de Jesus. Preparar para essa batalha, preparar para a luta. A gente não usa as mesmas armas dos outros. As nossas armas não são carnais, são poderosas de Deus para destruir sofismas, fortalezas. Mas elas são as armas de Deus, não as armas do mundo. Mas é batalha que está sendo travada pela nossa perseverança e a nossa fidelidade. Já avisada por Jesus. Avisada por João aqui em Apocalipse capítulo 13. No capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11, João parece que a coisa não estava boa, parece que já estava ruim, mas ele consegue ver que a coisa piora. Versículo 11 diz assim, vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, o pai da mentira. Cuidado com aquele que você ouve, cuidado com aquilo que você ouve, filhinho. Cuidado com as fake news espirituais, cuidado com os sermões que a palavra de Deus já não é mais o cerne dela. Cuidado! Cuidado! Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Então, quem está querendo servir a Deus, servir a Jesus, apenas por sinais e prodígios,
Oh, vem aqui para a minha igreja, porque na minha igreja tem sinais e prodígios. Tem mesmo, querido? Que bom que tem sinais. Jesus faz mesmo, maravilhas. Mas o que é que está sendo pregado? O que é ensinado? Qual é o estilo de vida dessas pessoas? Porque tem gente que vê os milagres, usufrui dos milagres, da benesse do Senhor Jesus, mas vive como o diabo gosta. Vive na dispensação da sua carnalidade. Vive uma morte. Diz aqui que esse ser maligno, que parece cordeiro, mas fala como dragão, né? Nota a figura? Tem cara de piedade, tem cara de Jesus, tem cara de Cristo, de cordeiro, mas a sua boca sai mentira. Abre teu olho, querido. Abre teu olho. Abre teus ouvidos. Diz o versículo 14, ele seduz os que habitam sobre a terra. Sedução. Não é terror. Não vai ser pelo terror que ele vai impor. O pessoal pensa, porque o anticristo vai surgir e aí ele vai oprimir as pessoas. Não, ele vai conquistar as pessoas. O poder do dragão, o poder da besta, não é um poder de um país ditador. Não, é sedução. O povo vai querer. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que é ferido a espada sobreviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Idolatria. E a todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Interessante. Porque aqui no livro de Apocalipse diz que são dois grupos de pessoas, de povos. Uns tem a marca da besta, a marca do anticristo, a marca do dragão. O outro grupo tem a marca do espírito, a marca do cordeiro, tem o seu nome escrito no livro da vida. Esses que têm a marca da besta, eles são protegidos. Versículo 17 diz assim, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome, Então, para quem não quer e não crê em Jesus Cristo, a vida vai seguir maravilhosamente. O comércio vai fluir. Mas aquele que não tem a marca da besta e tem a marca de Cristo, esse vai, a partir do próprio comércio, a partir da própria necessidade. Estou passando fome, preciso comprar. Não posso comprar naquela loja porque eu não tenho a marca da besta. E aí o que eu faço? Eu boto a marca da besta ou não boto? Como é que vai ser isso? Eu nego a Jesus ou não nego a Jesus? Esse número da besta é número de homem. Daí que a gente entende que esse ser besta que João está discutindo, na verdade é ser humano. João vai dizer lá na sua carta que saiu do meio de nós. Esse ser que recebe o poder da besta, ou melhor, do dragão. Aqui está a sabedoria. E aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é o número da imperfeição. É 666. 666. Interessante, né? Porque o número de Deus é 7. Em 7 dias. Tudo 7. Perfeito. 7.
7 para o Pai, 7 para o Filho, 7 para o Espírito Santo. O número de Deus é 777. E o nome de um homem? 666. Quer ser, quer chegar lá e não chega. Quando essa batalha estiver mais intensa, quando essa batalha estiver mais dramática, Jesus em Mateus vai dizer, por causa dos eleitos esses dias foram abreviados. E aqui, João no capítulo 14, quando ele está descrevendo essa grande tribulação, o povo de Deus sendo perseguido, comercialmente falando, o povo de Deus perseguido porque ele não adora a imagem da besta, porque ele não se prostra. Quando ele vê que o povo de Deus está ali à mercê e muitos estão até morrendo, eis que, no versículo 1 do capítulo 14, glória a Deus, e aqui que eu quero que você entenda, que mesmo que a gente tenha que passar pela grande tribulação, eu digo, persevera e ser fiel, ser fiel. Olha o versículo capítulo 14, diz, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa, e entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, porque onde quer que eu vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula. Então, quando você vê a igreja, o povo de Deus sendo esmagado, perseguido, o que é que João vê? João vê o Cordeiro. O João vê o Cordeiro. E aí, né? E aí é travada a graça. Então, o povo de Deus vai executando e vai vivendo e vai recebendo tudo aquilo que Deus preparou. Se você ler e continuar lendo comigo, interessante, a grande tribulação é o capítulo 13. A grande tribulação é o dragão cheio de grande cólera contra o povo de Deus, contra os adoradores do Cordeiro. É o diabo sabendo que pouco tempo lhe resta. É o seu esforço demoníaco para poder impedir, oprimir, ter a grande apostasia, perseguição contra o povo de Deus. Capítulo 13. Tá. E o capítulo 14 em diante é o Cordeiro exercendo já juízo e disciplina sobre aqueles que nunca se arrependeram, nunca se converteram das suas obras más, nunca colocaram a sua fé naquele que reina, naquele que vive eternamente. Mas isso é uma conversa para a próxima quarta-feira. Isso é uma conversa para a próxima quarta-feira. O que eu quero que você fique atento a essas batalhas todas é que essas não são batalhas pequenas, não são ficções científicas, muito menos espirituais. Elas são reais. Elas são batalhas que estão sendo travadas pelo povo de Deus desde a fundação dos tempos. Essa batalha está sendo travada. Porque o diabo, nosso adversário, ele está andando ao redor, rugindo como leão, fazendo de tudo para que você perca o caminho, para que você perca a esperança, para que você perca o andar glorioso na presença do Senhor Jesus. Essa batalha, ela é travada. E ele está cheio de cólera, e ele está preparando o seu plano contra aqueles que têm a marca do Cordeiro, aqueles que são seguidores, testemunha de Jesus e do seu Evangelho. Então, amado irmão, nem se assuste. Só, eu diria, prepare o seu coração. Prepare a sua mente para você, mesmo nos dias maus,
permanecer inabalável. Não é à toa que a gente fala da armadura de Deus, lá em Efésios capítulo 6. Revestir, portanto, de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, escudo, couraça, manto da verdade. Nós somos pela verdade, nós somos pela justiça, andamos de fé em fé, o escudo da fé. Nós temos a espada da verdade, que é a arma de ataque e de defesa. Nós estamos com nossos pés preparados com a preparação do Evangelho. Nós não somos gente que fica, nós somos gente que avança. Nós somos gente que proclama o Evangelho. Que você embrace esse escudo, que você pegue a sua espada, que você saiba manejar bem a palavra da verdade. É isso que Paulo diz para Timóteo, que nós devemos manejar bem a palavra da verdade. A luta é travada com essa palavra, não é à toa que estão tentando tanto desacreditá-la. Porque quanto menos você meditar, viver, decorar, praticar, esconder no seu coração, eu diria, mais a gente erra, mais a gente peca e mais a gente não tem arma de ataque e de defesa. E nunca se esqueça que quando o diabo foi tentar a Jesus, ele sempre usou as suas artimanhas. Diga-se, essas pedras que se transformam em pães, a resposta de Jesus era na palavra. Está escrito. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo pega um texto da palavra, porque ele também não é ruim de palavra, não. Ele é bom. Ele gosta de falar quando lhe interessa. Ele diz, está escrito, aos teus anjos dará ordem, para que mal nenhum te suceda. Olha como é impressionante isso. Crente está vivendo exatamente nesse negócio. Não, você é filho de Deus, pode ir, porque está escrito, dará ordem, não vai acontecer nada. E Jesus responde com a mesma palavra. Mas também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. A resposta e a batalha é sempre com a espada. Por quê? Só para Jesus? Isso é para mim e para você. Então, pegue a arma da verdade, pega o escudo, pega essas armas de Deus, essa armadura de Deus. E não bobeie. E fique preparado. Porque os dias são maus. Mas a vitória é daquele que o adorar. A vitória é daquele que o contemplar. A vitória é aquele que não se mancha, que não se macula, aquele que é do Cordeiro, aquele que é de Jesus, aquele que persevera e aquele que é fiel. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus enche o seu coração e que Deus te levante para saber que Ele conquistou por nós algo precioso. E que nós estamos travando contra um ser maligno, uma batalha tremenda, cheia de grande cólera. Mas o Senhor Jesus venceu. E a Bíblia diz que nós também venceremos. Nós também venceremos. E o importante é estarmos lá. Estarmos lá. Daqui para frente, no livro de Apocalipse, do capítulo 14 em diante. Do capítulo 14 em diante. Eu diria, é Deus executando o seu juízo, é Deus mostrando de maneiras figuradas e maravilhosas o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. O livro do Apocalipse daqui para frente é tão delicioso. E tem gente que tem medo de ler o Apocalipse. Principalmente que, meu Deus, que coisa boa é a gente ler e dizer assim, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, mesmo que eu ande pelos vales das perseguições, das injúrias, das angústias, vale a pena porque Ele está conosco e Ele tem preparado para nós o que olhos humanos não viram, o que ouvidos não ouviram, mas o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então é assim, fica firme. Persevera, fica fiel na palavra, fica fiel em Jesus, mesmo que você esteja enfrentando lutas e dores terríveis, dores na alma, dores no corpo, mesmo que você esteja passando momentos em que parece que o inferno entrou na sua casa, fica firme em nome de Jesus, porque vai passar, Ele tem nas suas mãos o controle. Deus é conosco. Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Feche com os seus olhos e abra o seu coração. Pai, ajuda-nos a estar preparados para toda e qualquer batalha. Ajuda-nos a estar preparados
a perseverar no meio de todas as provações. Ajuda-nos, Pai, a ficarmos fiéis, mesmo quando 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, mas que nós sejamos ali inatingíveis, Senhor, porque somos fiéis ao Senhor. Mantém, Senhor, a tua palavra sobre nós, perdoa-nos, Senhor, enche-nos da tua graça, não permita que a gente venha a duvidar da tua promessa, da tua presença, da tua graça e daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Senhor, olha para aqueles que estão nos ouvindo nesta noite, nesse momento. Vai no seu lar. O Senhor conhece cada família. O Senhor conhece o ataque das trevas. E nesse momento, em nome de Jesus, nós queremos repreender toda ação, toda palavra maldita, todo ataque das trevas, toda luta de incredulidade. Nós queremos repreender isso em nome de Jesus. Ó Deus, e que haja vontade, desejo de viver fielmente ao Senhor, fielmente na tua verdade, na tua palavra, no teu amor. Assim, Senhor, nós colocamos as nossas vidas no teu altar, pedindo as tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Queridos, que Deus te abençoe. Se eu não te ver mais aqui na terra, o importante é a gente se ver lá. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te dê graça e glória, e que você levante sempre os seus olhos e veja o Senhor agir. Ore por nós. Ore aqui pela Missão Projeto Zero, por todos os nossos missionários em Foz, em Joinville, em Colombo. Ore principalmente pelo impacto missionário que vai acontecer lá em Foz do Iguaçu, do dia 11 ao dia 18. Nós queremos reunir ali cabeleireiros, manicures, cabeleireiros, professores, mestres, advogados, psicólogos, gente que trabalha com criança, médicos, gente que trabalha com a área de saúde. Nós queremos fazer ali um grande impacto missionário, queremos ter um tempo de encontro com a verdade de Deus. E eu queria que você estivesse orando. Se você não pode ir, quem sabe você pode abençoar a ida de alguém, né? A ida de alguém. Entre no site da Missão Projeto Zero, descubra como fazer e nos ajude. Ore por nós e participe. Que Deus te abençoe. Compartilha. Se você entende que essa é uma palavra que precisa ser ouvida, eu queria pedir a sua ajuda para você compartilhar nas suas redes. Logo daqui a pouco vai estar também no YouTube. Lá tá, eu faço um pequeno resumo, diminui um pouco, pode espalhar e ajuda para a gente ouvir e meditar na palavra. Conto com você. Que Deus te abençoe. Beijo no coração e até a próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir.